Alô, galera! Concluindo a nossa correção aqui na Polícia Rodoviária Federal, fiz a prova aqui de legislação de trânsito com o mestre Alain e junto com o PRF Ednilson, nossa equipe de trânsito montou o gabarito. O Alain vai dar uma palavrinha aqui com vocês, vai deixar a bola comigo, mas sangrou aqui. Show de bola. Fizemos esse gabarito junto aqui. Rapaziada, gabarito aqui feito por mim, pelo Leandro, pelo Ednilson. Pode confiar, corrige aí, sai pra alegria, beleza? Força total, foco, fé, que a sua aprovação vai chegar. Tranquilidade, que com certeza, se você fez uma pontuação legal, a sua aprovação está certa. Nota de corte média aí, dá um chute aí por estado. Uma nota média por estado. Média, 75 pontos. Média. Pra ter a redação corrigida? Pra ter a redação corrigida, 75 pontos. Beleza. Beleza? Eu tô apostando entre 75 e 80 também. Pra ter a redação corrigida. 75 pontos é uma boa média. Tô contigo, Alain. Valeu, boa sorte. 75. Aí, não. Valeu, obrigado, Alain. Vai lá. Então vamos lá, hein? Então a gente vai fazer assim, olha. Eu vou narrar a questão aqui, né? Cada um tem sua sequência e você acha a questão aí, beleza? Bem, então vamos lá. Tô aqui com uma prova, tá acompanhando aí? Não é uma aula, né? A gente tá só dando um gabarito, vou explicar mais ou menos. E tem uma questãozinha aqui que a gente acha que vai anular e tal, mas vou te dizer como é que vai aparecer lá, beleza? Então vamos lá. Bloco 2. Ao final de uma festa, Godofredo e Antônio realizavam uma disputa automobilística com seus veículos, fazendo manobra arriscada em via pública, sem que tivesse autorização para tanto. Nessa contenda, houve colisão dos veículos que causou lesão corporal culposa de natureza grave em um transeunte, considerando a situação hipotética apresentada e o disposto no Código de Trânsito Brasileiro, julgue o item a seguir. Então você tem uma disputa com lesão corporal grave. Perceba que é o artigo 308 com lesão corporal grave, que é a qualificadora aí do crime. Então, questão 51. Godofredo e Antônio responderia por crime de trânsito independentemente da lesão corporal causada, pois a conduta de ambos gerou risco à incolumidade pública. Quando você vai lá na questão, você vê que na disputa tinha manobra arriscada, ou seja, racha com perigo de dano por si só é crime de trânsito. Questão correta. Questão 52. Godofredo e Antônio estão sujeitos à pena de reclusão. Verdade, porque racha com lesão corporal culposa grave tem reclusão de 3 a 6 anos. Questão 53. Por se tratar de lesão corporal culposa, é vedada a instauração de inquérito policial. Errado, porque aqui você tem uma infração que não é de menor potencial ofensivo. Então a apuração não é aquele procedimento simples da infração de menor potencial ofensivo. Então tem sim o inquérito policial. Questão errada. Vamos lá para a próxima sequência de questões de crime. Beleza? A gente tem uma aula de crime aqui no YouTube de 3 horas, suficiente para você gabaritar todas essas questões aqui, porque crime de trânsito em prova de Polícia Rodoviária Federal é apenas literalidade. Então vamos lá. Em cada um dos itens que se segue é apresentada uma situação hipotética de crime de trânsito, seguida de uma assertiva a ser julgada com base no disposto no Código de Trânsito Brasileiro. 54. Alfredo, conduzindo seu veículo automotor sem placa, circunstância agravante, atropelou um pedestre. Alessandro, dirigindo um veículo de categoria diversa, categoria diferente, também é uma circunstância agravante. Causou lesão corporal culposa em um transeunte.
Então você tem duas agravantes, beleza? Duas agravantes. Nessas situações, as penas impostas a Alfredo e Alessandro serão agravadas, devendo o juiz aplicar as penas com especial atenção à culpabilidade e às circunstâncias e consequências do crime. Verdade, combinou aí com 291, parágrafo 4º, questão correta. Perceba que você, ao aplicar a pena, você olha para todas essas características. Isso foi inserido no Código de Trânsito Brasileiro, no 291, parágrafo 4º. Questão 55. Dirigindo seu veículo automotor, Luciano atropelou um transeunte, causando-lhe ferimentos leves. Luciano não prestou socorro à vítima, nem solicitou auxílio da autoridade pública. Ou seja, Luciano, olha bem, Luciano atropelou um transeunte, causou ferimentos leves. Luciano não prestou socorro à vítima, nem solicitou auxílio à autoridade pública. Nessa situação, a conduta de Luciano será considerada atípica caso um terceiro tenha prestado apoio à vítima em seu lugar. Perceba que a omissão de socorro não é suprida quando o terceiro é isso que está sendo apurado aqui na questão, quando o terceiro supre a sua conduta. Beleza? A questão está errada. Beleza? Questão 56. Lucas, motorista de ônibus, quando dirigia seu coletivo de passageiro, atropelou e matou culposamente. Aqui você tem um atropelamento com aumentativo de pena, porque ele estava no coletivo de passageiro. Sábio, ao conduzir seu veículo em um passeio com a família, atropelou na faixa de pedestre. Atropelar na faixa de pedestre é aumentativo de pena. Severino, ao dirigir seu veículo, atropelou culposamente na calçada. Atropelar na calçada é aumentativo de pena. Nessa situação, Lucas, Salvo e Severino responderão por crime de trânsito, cujas penas podem ser aumentadas até a metade. Verdade, porque os aumentativos é de 1/3 até a metade. Correto. E suas habilitações devem ser suspensas. Perceba que quando você tem os crimes de dano, você tem detenção e suspensão. Deve ser suspensa. Correta a questão. Questão 57. Felipe, ao violar suspensão para dirigir, foi flagrado e autuado pela autoridade competente em operação de fiscalização. Nessa situação, Felipe responderá por crime de trânsito. Você pode ficar em dúvida aqui se essa violação de suspensão é ou não é crime de trânsito. Beleza? Mas a questão vai te entregar a resposta. E responderá com nova imposição adicional pelo dobro do primeiro prazo. Perceba que se fosse a suspensão, o crime de violar suspensão, o prazo seria idêntico e não o dobro. Então, ainda que a violar suspensão administrativa fosse crime, o prazo seria idêntico e não o dobro. Então, não tem como essa questão estar certa. Ou seja, independentemente da interpretação da banca, essa questão só pode estar errada. Questão 57, errada. O Wellington, maior e capaz, sem habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, tomou emprestado de Sandro, também maior e capaz, seu veículo para visitar a namorada em bairro próximo àquele onde ambos residiam. Então, o Wellington, maior e capaz, sem habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, tomou emprestado de Sandro. Olha bem, o Wellington pegou um veículo de Sandro emprestado. Beleza? Sandro estava ciente que o Wellington era inabilitado, então teve dolo de Sandro.
Tranquilo? Ele sabia da condição do outro. Se ele sabia da condição do outro, ele está no crime do 310. Se dá direção a uma pessoa inabilitada sabendo que ele é inabilitado, é crime, ainda que esse cara dirija devidamente. Beleza? Sandro responderá por crime de trânsito somente se o Wellington causar perigo? Errado. Errado. Temos súmula do STJ que fala sobre isso. Errado. 59. O Wellington responderá por crime de trânsito independentemente gerar perigo de dano. Não. No caso de Wellington, ele está no 309. O inabilitado, para praticar crime, tem que fazer merda no trânsito. Errado também. Fechamos crime de trânsito. Crime de trânsito, tudo goiaba. Goiaba. Vamos agora enfrentar a parte administrativa do Código de Trânsito Brasileiro. Na nossa aula de premonição, falei, olha, a prova referência é 2004. Tivemos 50 questões de CTB e 10 de resoluções. A planta foi dada, hein? Vamos lá. Em cada um dos itens que se segue, é apresentada uma situação hipotética relativa às infrações prevista no Código de Trânsito Brasileiro, seguida de uma assertiva a ser julgada. 60. Dirigindo seu veículo automotor, Caio foi abordado por um policial rodoviário federal que constatou que a validade de sua carteira estava vencida. Foi falado na aula da premonição, né? Carteira vencida. A medida administrativa de todas as infrações de habilitação é retenção. Não tem remoção. E aqui ele falou de remoção. Questão errada. Questão 61. Um policial rodoviário federal abordou o condutor de um veículo por dirigir sem usar cinto de segurança. Nessa situação, depois de aplicar a multa, o policial deverá reter o veículo somente após colocação do cinto pelo motorista, se não tiver mais nenhuma infração. Artigo 67, correto. A dúvida do aluno é o seguinte, depois de aplicar a multa, se você olhar o histórico da banca CESP, ele coloca a condição aqui evidente que, tecnicamente, o policial não aplica a multa, ele autua. Mas você tem que se adaptar ao estilão da banca. O CESP usa de forma indiscriminada a aplicação da multa pelo agente de trânsito. Você já fez milhões de provas da banca. Você estudou aqui, nós fizemos 1.300 questões da banca. Então você não teve dúvida em enfrentar uma porra de uma questão dessa. A policial não aplica a multa. Porra, você já aprendeu. Você já aprendeu como que a banca trabalha. Você não vai ficar com essa viadagem aqui na hora da prova, beleza? Não aplica? Não aplica, mas evidente que você sabe fazer a prova da banca, questão correta. Não vai perder uma questão dessa, beleza? Não é isso que está sendo avaliado na prova. É esse o detalhe. Tem que saber fazer a prova da banca, senão não passa. Ah, mas o professor, foda-se, vai errar, beleza? É assim que funciona. 62. O condutor de um veículo foi abordado por policial rodoviário federal depois de ultrapassar outro veículo pelo acostamento. Nessa situação, o policial poderá multar o condutor, mas não poderá reter nem remover o seu veículo. Ultrapassar pelo acostamento não tem medida administrativa. Correto. Artigo 202. 63. O condutor estacionou seu veículo sem observar a distância máxima para o afastamento da guia da calçada. Vai ter o veículo removido? Correto. 63. 64. Márcio conduzia seu veículo automotor produzindo fumaça. Praticou crime de trânsito. Errado. Com base no disposto no Código de Trânsito Brasileiro, julgue os próximos itens. Questão 65.
Para que uma concessionária de serviço público de transporte passageiro conheça a pontuação de infrações atribuída ao motorista de seu quadro funcional, no exercício da atividade remunerada no volante tenha tido o direito de dirigir suspenso, ela deve ter autorização do empregado, uma vez que a informação é personalíssima. Não é informação personalíssima. O empregador tem o direito de controlar a pontuação de seus funcionários. Artigo 261, parágrafo 8º. Questão errada. Questão 66. Se um policial rodoviário federal autuar por infração de trânsito um condutor de um veículo em circulação no Brasil, mas licenciado no exterior, é o veículo em circulação internacional, o infrator deve pagar a multa no país de origem? Porra nenhuma! Deve pagar antes de sair. Questão 66, errada. Com relação à sinalização de trânsito, julgue os ritos subsequentes. Nas rodovias de pista dupla, localizado em vias rurais, a velocidade máxima permitida para o ACM, automóvel, caminhoneta e motocicleta, é a mesma. A ACM é a mesma, correta. 68 é prevalência de sinais. Primeiro lugar, gente, depois semáforo, depois sinais e depois norma de circulação. 68 é só você verificar que está correto. Em relação ao Sistema Nacional de Trânsito, a 69, que é a Polícia Rodoviária Federal, integra o sistema e vai implementar Política Nacional de Trânsito e Educação para o Trânsito. É atribuição genérica de todo o órgão executivo, correta. 70. O CONTRAN é órgão executivo. Errado. Próxima questão. Cada um dos itens a seguir apresenta uma situação hipotética relativa às operações de fiscalização em rodovia federal. 71. Em uma operação de fiscalização, na abordagem de um veículo automotor, o policial rodoviário federal, a notar que o condutor de um veículo apresentava vermelhidão, um sintoma, odor de álcool, 2 sintomas, desordem na veste, 3 sintomas, uma porrada de sintomas e o etilômetro não funcionava. Autua ou não autua? Alteração da capacidade psicomotora. É claro que vai ser autuado. Ele diz aqui que o policial não vai lavrar. Questão errada. É claro que vai lavrar. Na dúvida, tu vai deixar o bêbado seguir viagem? Isso é básico. Beleza? Básico. Então vamos lá? Questão 72. No interior de um automóvel, capacidade para 5 pessoas, o condutor transportava 4 crianças. Eu estava dizendo para você que essa questão aqui, ela tá estranha, né? Transportava 4 crianças. E aqui você vai ver que está com o banco traseiro lotado de criança. Ele diz que vai na frente de maior estatura. Essa questão aqui, você vai ver que ela está correta. Mas ela está estranha, porque ela está em desacordo com a legislação de hoje. Porque esse maior estatura, isso existia nas resoluções do CONTRAN e sumiu da legislação a maior estatura. Vai na frente uma criança, mas hoje não está escrito que essa criança é de maior estatura. Evidente que tem que ser a de maior estatura, mas o CONTRAN papou mosca, como papa mosca e muitas outras regulamentações. Está errado lá na resolução do CONTRAN, você vai ter que ir para a prova com um erro. Então, eu imagino, olha só, você vai colocar certa na 72, mas eu já estou te dizendo que ela vai ser anulada. Beleza? Bota certo, porque o gabarito vai vir certo, esse preliminar, mas o definitivo vai anular. Beleza? 73. Estudos técnicos adequados constataram a necessidade de instalar equipamentos de controle de velocidade do tipo fixo em trechos de rodovia federal, onde há alto índice de atropelamento de pedestres. Nessa situação, respaldado por evidências técnicas, a intervenção da via pode ser realizada desde que mediante prévia autorização do DENIT. Aqui você tem
a necessidade da PRF pedir autorização ao DENIT para colocar um radar do tipo fixo, resolução 289, questão correta. A questão 74, ela vai tratar da distância que você deve colocar o seu radar móvel, estático e portátil de um radar fixo. Você tem um radar fixo e você quer fiscalizar velocidade também. Aqui, distância do radar fixo, no mínimo tem que dar os seus outros radares. Né? Você sabe que é 500 metros ou 2 quilômetros, a depender se você está na área urbana ou se você está na via de trânsito rápido ou nas vias rurais. Aqui, como ele está fora da área urbana, você tem que estar a mais de 2 quilômetros. E ele está a 1 quilômetro. Então perceba que essa fiscalização aqui é irregular. Ele diz, ó, é uma rodovia federal em um trecho em curva localizado fora do perímetro urbano. Ele diz que é colocado um portátil a 1 quilômetro. Então a fiscalização é irregular. Questão 74, errada. Questão 75. Constatado que no para-brisa de um veículo automotor havia sido aplicada uma película não refletiva, insufilme. Insufilme no para-brisa pode ser 70% ou 75%. Perceba que a questão não trata daquela tolerância de 7%. Se você botar a tolerância de 7%, aí que vai ficar claro mesmo, vai para 77%, vai ficar claro pra cacete. Beleza? Então se está 70%, show! Nessa situação não há que se falar em auto de infração, não há. Está 70%, está claro. Beleza? Perceba que ele não falou em vidro colorido ou incolor, você não vai entrar nessa seara aqui, beleza? O policial federal, utilizando o medidor de transmitância, verificou que está com 70%. Então, tranquilo, não há que se falar em auto de infração, está dentro do padrão de regularidade previsto na legislação brasileira. Então, em tese, é uma área indispensável, está dentro da transmitância luminosa, 70%. Tranquilo? Beleza? Se você considerar os 7% ainda, aí passa muito, chega a 77%, aí que não tem como dar ruim, beleza? E ele diz aqui, ó, o policial rodoviário federal, utilizando do medidor de transmitância, verificou o valor de 70%. Aí você bota 7%, chega a 77%, pode ser incolor, pode ser colorido, aí que não tem como dar ruim mesmo. Beleza? Questão correta. Próxima. De acordo com dispõe as resoluções do CONTRAN, transporte de bicicleta, resolução 349. O transporte de bicicleta, a grande pegadinha aqui é você saber que bicicleta é tratada como carga indivisível. E aqui você vai ter que tratar como carga indivisível e observar algumas questões de semântica. Aqui, estranho isso, né? Mas ele utilizou desse parâmetro aqui para você poder analisar. Questão 76. O transporte de bicicleta em dispositivo fixado no teto de veículo está em conformidade com a legislação de trânsito, né? Ou seja, não há limite, aquele limite de 50 centímetros do teto para a bicicleta. Mas é evidente que tem que observar o limite da 210, que é 4,40 metros. É isso. Está correta a 76. Aí ele coloca assim, ó, independentemente das instruções do fabricante, ou seja, ele não está dizendo que você não deve observar as instruções do fabricante. Ele está dizendo o seguinte, olha, para analisar essa questão, não olhe para a instrução do fabricante. Vamos olhar apenas para o fato da bicicleta ser carga indivisível. É isso que ele quis mencionar aqui. Ainda que haja, independentemente das instruções do fabricante, é isso que ele quer dizer aqui, ainda que haja instruções do fabricante, no dispositivo instalado na parte traseira externa do veículo, a quantidade de bicicleta que pode ser transportada, ou seja, ainda que haja instruções do fabricante, você vai colocar ali uma porrada de bicicleta, né, sobrepostas, uma atrás da outra,
Beleza? Você vai colocar várias bicicletas, uma atrás da outra. Isso pode ser colocado? Pode. Mas existe um limite. Qual é esse limite? Tranquilo? Você tem que observar que há um limite de 60%. O último ponto da bicicleta tem até o centro da última roda, não pode ser maior que 60% da distância entre as duas rodas do veículo. Beleza? É como tá. Ele diz, olha, como está na questão. Questão correta. 60% da distância entre o eixo do veículo transportador. Perfeito. 78. Não se permite o transporte de bicicleta em veículo com compartimento de carga aberto. Se permite, né? Porque a bicicleta se trata de carga indivisível. Se permite, sim. Beleza? Vamos lá agora. Próxima questão. No dia 3 de janeiro de 2009, às 21 horas, um policial rodoviário federal em rodovia federal de pista simples abordou um veículo tipo cegonha, a CTV, e é do tipo caminhão-trator e semi-reboque, com 22 metros de comprimento, e a distância entre o eixo 18 metros, que transportava o veículo na plataforma inferior e superior. Se a plataforma inferior e superior não pode andar à noite, já tem uma irregularidade na pista simples, né? Não pode andar, só pode andar à noite. Se estiver carregada só embaixo ou vazia. O disco diagrama do veículo mostrava superposição de registro, ou seja, os registros estavam superpostos, você não conseguia ler, o que possibilitava a leitura. Na ficha de trabalho de autônomo do condutor, pela ficha de trabalho, você via que a hora de saída era 17 horas, ou seja, ele só tinha andado 4 horas. Além disso, a autorização de trânsito de posse do condutor não permitia o tráfego em local e horário distinto do que prevê a norma aplicável. Aí vamos lá. 79. Nessa situação, apesar de o disco não se prestar para exame, não cabe aplicação de penalidade de defeito no aparelho registrador. Perceba o seguinte, olha, aqui não se está discutindo se o que está narrado ali no texto é ou não é defeito no disco. Essa não é a discussão. A discussão aqui é o seguinte: tacógrafo com defeito autua ou não autua quando você tem a ficha de bordo? Essa é a discussão. Se autua, porque equipamento obrigatório com defeito, chamado tacógrafo, tem uma infração específica, que é artigo 230-14. Beleza? É essa a discussão da questão. Beleza? Isso chama-se saber fazer prova CESP. Se você trouxer uma outra discussão diferente dessa à tona, você é o pica do trânsito, mas não sabe nada de prova CESP. Entendemos? Você é o pica do trânsito, mas de prova CESP você não sabe nada. Tranquilo? Então, questão está e não cabe aplicação. Questão está errada. Questão 80. O condutor em questão não ultrapassou o tempo máximo ininterrupto de direção. Correto, né? Porque a cada 6 horas descansa 30 e ele só andou 4. Haja vista o horário e local da vistoria, bem como as condições de transporte do veículo, o policial rodoviário federal deverá lavrar o auto de infração olha bem, haja visto o horário e o local da vistoria, bem como as condições de transporte, o PRF deve lavrar o auto de infração pelo descumprimento das restrições de tráfego, cabendo a aplicação da penalidade prevista
no CTB. Ou seja, está em desacordo com a autorização especial de trânsito. Não. Ele está transitando em local e horário não permitido, né? É isso? É isso. Porque esse veículo aqui nem a ET tem, por conta das dimensões dele. Tranquilo? Transitando em local e horário não permitido. Artigo 1871. Tranquilo? Transitar em local e horário não permitido. A questão 81 está correta. Próxima questão. Chegou a nossa fantástica prova, caralho. Emoção total. Com relação aos requisitos mínimos previstos nas resoluções do CONTRAN acerca da segurança para a amarração de cargas transportadas em veículo de carga, julgue os itens subsequentes. Olha, eu vou te falar, isso aqui é minha praia. Adoro falar de legislação de trânsito. Tô aqui todo arrepiado, caralho. Então vamos lá. Questão 82. Nos veículos com carroceria aberta aqui, ó. Nadando de braçada, meu irmão. Nadando de braçada. Eu quero a questão de legislação de trânsito. Nos veículos com carroceria aberta, os dispositivos de amarração devem ser tensionados pelo lado externo. Meu amigo, a amarração vai pelo lado de dentro do veículo para você ter uma devida apeação. Isso é o artigo 6º da Resolução 552. Aqui no YouTube é só procurar a Resolução 552 gravada, gratuita, com ilustração de caminhão de verdade para você. Tá aqui de graça, pô. Beleza? Questão errada. Tá aqui desenhado para você aí no YouTube. Questão 83. No caso do transporte de tubo apoiado na carroceria, perceba que no desenho o tubo ele ultrapassa a carroceria. Aí o aluno acha que esse tubo não pode ultrapassar a carroceria, mas ele diz a questão seguinte, olha, mas tá claro a impossibilidade de ele deslizar. Na questão, no comando da questão, ele diz que ele ultrapassa a carroceria, mas ele não vai fazer o deslizamento. Então a carroceria não precisa estar acima do tubo. Ele só precisa estar acima do tubo se ele ultrapassa a carroceria e puder deslizar. Então aqui, ó, no caso de transporte de tubos apoiar sobre a carroceria e na posição horizontal, apesar de a carga ultrapassar a altura do transporte frontal, é permitida a circulação do veículo ante a impossibilidade de deslizamento. Correto. É permitido, porque não tem como ele sair. É raciocínio lógico. Artigo 8º, parágrafo único. Escutou diferente? Não tem como errar. Essa questão é matemática, não é trânsito, não é muito fácil. Questão 84. Tanto em veículo do tipo baú frigorífico, aí ele coloca o baú misturado com um baú lonado. Sem ler a questão, está errado. Porque o baú frigorífico tem uma divisória dura e o lonado tem uma divisória mole. Não pode ser a mesma coisa, caralho. Um é cider e outro é duro. Tu vai ler a questão? Tá errada. Do que fala? Não sei, caralho. Tá errado. Tá falando de quê? Não quero nem saber. Tá errado. Próxima questão. À luz das disposições do CTB e das resoluções do CONTRAN acerca das regras de circulação de motocicleta, motoneta, ciclomotor, triciclo e quadriciclo, julgue os itens a seguir. Porra, tem que fazer força para errar. Beleza? Questão 85. Entre as três situações ilustradas a seguir, apenas o dispositivo ilustrado na figura é a resolução 356.
aquela do mototáxi, motofrete, que para puxar galão de água só pode ir aonde? No sidecar. Ele te dá o desenho de uma motocicleta com sidecar. Só tem um desenho com sidecar aqui. E a questão está correta. 86. É permitido que motociclista levante a viseira do capacete com o veículo parado. Foi falado na aula gratuita aqui no YouTube. Correto. 87. Em operação de fiscalização em uma rodovia federal, a equipe da PRF verificou que o condutor de um quadriciclo não fazia uso do capacete. O PRF que abordou o condutor o liberou, considerando que o uso de capacete pelo condutor se restringe à condução em vias urbanas. Essa questão caiu em 2004, que eu falei aqui que é a referência dessa prova. A mesma questão, errada, e lá também estava errada. Só não passa porque não quer. É só escutar. No que se refere aos procedimentos para aplicação de penalidade prevista no CTB e nas resoluções do CONTRAN, julgue os itens subsecutivos. 88. Policial rodoviário federal, ao flagrar condutor de um veículo dirigindo alcoolizado, o que ficou comprovado pelo teste do etilômetro, lavrou competente auto de infração de trânsito. Nessa situação, a própria PRF aplicará ao condutor infrator a penalidade. PRF vai suspender do direito de dirigir. Suspensão é competência exclusiva do DETRAN. Questão errada. Questão 89. As receitas oriundas de multa aplicada pela PRF vai ser repassada ao DENIT. Errada. Não dá nem para comentar uma porra dessa, que é uma invenção tão louca. 90. Ao abordar um veículo em rodovia federal, o PRF constatou que o condutor, que era proprietário do veículo, dirigia sem utilizar o cinto de segurança. Aqui é o auto de infração substituindo a notificação de autuação. Quando isso ocorre? O condutor tem que ser o proprietário, tem que assinar, e no auto de infração tem que ter o prazo da defesa. Tá tudo isso aqui? Tá tudo isso. Questão correta. Esse é o gabarito da prova, beleza? Se o examinador discordar, o que acontece? O examinador tá errado, tranquilo? Porque esse é o gabarito. Quem discorda desse gabarito é quem tá errado, tranquilo? Aqui no Concurso com Trânsito, nós cuidamos de você, nós cuidamos do seu recurso e a gente está junto sempre, tranquilo? Essa prova fechou o ciclo aqui. Agora nós estamos preocupados com a de dezembro. Estamos juntos, obrigado por confiar, nosso trabalho está concluído, tudo o que foi prometido está entregue. Nós somos 100% o aluno e vamos agora esperar o resultado para sair junto, para comemorar com cada um de vocês. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela luta de vocês. Eu sou fã da luta de vocês, eu sei a foda que é ser candidato de concurso público, eu sei a abnegação que cada um de vocês vivem, beleza? Precisar, chame aqui no Concurso com Trânsito e vamos viver agora nosso projeto de 2019 rumo ao outro concurso e vocês aí rumo ao teste físico, rumo ao exame médico. Fique atento às nossas novidades aí, quem precisar continuar se relacionando conosco, porque agora nós somos uma empresa muito, mas muito, mas muito maior, porque aqui agora vai aparecer uma centena de aprovados. Um abraço!